Se você clicou nesse vídeo, é porque há esperança no seu coração de que Deus ainda pode restaurar o seu casamento. E sim, Ele não somente pode, mas Ele quer restaurar o seu casamento. Talvez você se encontre sem forças, sem motivos para continuar, mas lá no fundo do seu coração, você vê uma luz. Há uma esperança, uma pequena esperança, mas ainda tem dentro do seu coração. Porque é exatamente dessa forma que eu me encontrava 20 anos atrás, sem esperança para o meu casamento. O casamento mal tinha começado, começou errado já. Então eu nem tinha esperança, não tinha forças para lutar. Na época eu tinha abandonado a Deus, não queria mais Deus na minha vida. Eu tentei do meu jeito e deu tudo errado. Deu tudo errado. Mas quero poder testemunhar aqui para você que Deus, Ele entrou, restaurou, começou a derramar amor onde não existia. Né? Eu conheci meu marido através do internet na época. E vou contar aqui para vocês, mas eu quero te dizer que ainda não é momento de você desistir. Não é. Escute esse testemunho até o final e deixa Deus tocar, falar ao seu coração. Em 2006, 1º de janeiro, no ano novo aí, pela primeira vez na minha vida, eu entrei na internet, na sala de bate-papo. E ali eu conheci o Jefferson, o meu marido, a qual estou casada há 20 anos. E ali eram muitas conversas, muitas pessoas conversando. Então resolvemos sair daquela sala e abriu a câmera assim, nós pela primeira vez conhecemos assim, pela câmera, e passamos a conversar da 1h da manhã até 7h da manhã. 8h eu já ia trabalhar aqui no Japão, ele morando aqui no Japão também. E na conversa eu perguntei tudo, minha gente, tudo que eu queria, se era casado, se eu tinha filhos e tarará, 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 né? Eu cheia ele de perguntas e foi um momento muito gostoso. E ele passou a segurança, por mais que eu não conhecesse ele pessoalmente, parecia que tudo que ele falava ali era verdade. Ele passou a segurança, né? E isso é 1º de janeiro. Aí, nesse dia, ele falou assim, daqui 2 dias, eu vou ir te ver. Ele morava em Aichi, na província de Aichi, e eu morava, na época, na província de Ibaraki. Daí ele tinha que vir de trem de bala. Ele não sabia falar idioma japonês ainda, mas ele falou assim, vou ir te ver. Eu falei, vai nada, né, vai nada. Que era quarta-feira, que era a minha folga. Passou 2 dias, minha gente. Ele me ligou, falando assim, olha, Lady, eu estou aqui em Tóquio, você não vai me buscar, não? Eu falei, meu Deus, né? Não é que o homem veio de verdade me conhecer pessoalmente. Então fui lá, peguei o meu carrinho, fui até Tóquio buscar ele na estação. Então viemos para casa e ali passamos a conhecer mais, conversar mais. Levei ele para minha mãe conhecer, né? Minha mãe estava trabalhando, era uma quarta-feira. E ela gostou dele, falou assim, nossa, Leide, por que você não namora ele e tudo mais, né? E abrindo entre parênteses aqui, em 2006, naquela época, eu tinha decidido no meu coração que eu não queria mais viver a minha vida com Jesus. Eu queria viver a minha vida, né? Maior burrice, né? Vocês imaginam o que aconteceu depois. Então, tava ali eu, né? Aí, nessa noite, ele resolveu dormir lá em casa. Enfim, minha gente, no primeiro dia que eu conheci ele, aconteceu que eu engravidei, né? Eu engravidei, minha gente. A gente se preveniu, mas aconteceu que eu engravidei. E quando aconteceu isso, eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu falei assim, gente, eu tô grávida, e é menino. Eu falava assim pra ele, nossa, eu tô grávida, é um menino. Ele falou assim, não, vai lá te lavar que vai estar tudo certo. Não, você não tá grávida não, e tudo mais. Né? Enfim, aí ele amanheceu, ele foi embora. Eu levei ele na estação, né? E passou uma semana, eu fiz, 1 semana ou 2 semanas, eu fiz o teste, né, de urina, e deu batata, gente. Deu 2 risquinhos, eu estava grávida. E agora, né? Eu mal conheci o rapaz, não sabia onde ele morava, simplesmente ele poderia ter sumido do mapa, trocar o número de telefone, nunca mais eu ia conhecer ele, né? Mas quando eu falei assim pra ele que eu tava grávida, que eu fiz o teste, né, da farmácia, ele falou assim, olha, eu só vou acreditar que você realmente tá se você fazer o exame médico, tá? Daqui 1 mês. Então eu esperei dar 1 mês, quando eu completei 1 mês, né, do ato, eu fui lá no ginecologista. Lá o japonês falou assim, o doutor falou assim, parabéns, mamãe, você está de 1 mês. E realmente eu estava, gente. Então lá vai eu ligar pra ele, falar da notícia. Ele falou assim, e agora, né? Falei com a minha mãe, levei horrores de bronca, com certeza, com a razão, né?
E ela falou assim, liga a câmera aí que eu quero falar com ele. Eu abri a câmera, aí ela falou com ele, né? E falou assim, e aí, o que que você vai fazer? Ela tá grávida agora, né? Aí ele falou assim, não, dona Maria, pode ficar tranquila, que eu vou assumir a criança e também ela. Né? Na hora que ele for assumir a criança, eu falei assim, nossa, só a criança e eu não. Daí ele falou assim, eu vou assumir os dois. Daí eu esperei dar 2 meses de gravidez, peguei só as coisas que era necessário mesmo, coloquei no carro, fui buscar ele na estação de Tóquio, porque na época só eu dirigia, e viemos então morar juntos, lá em Haiti, na província de Haiti, onde ele morava. E, gente, vocês já imaginam a história, né? Como que foi depois. História de Tom e Jerry. Nós brigávamos todos os dias. Imagina só você. Eu nunca tinha morado com ninguém. Eu nunca tinha essa vida, assim, de casal, né? Com alguém. E ainda mais grávida. Então, assim, na minha gravidez, eu comecei a passar a rejeitar ele, né? E foi muito difícil mesmo para nós, tanto para ele, tanto para mim, né? Na primeira gravidez, mas ele também, sabe? Falei, nossa, você é muito fria. Ele falava assim, você é muito fria, parece uma japonesa, sabe? Gente, ele falava coisas horrores para mim também, né? Que me machucava muito, às vezes palavras machucam mais, né? Do que dar um tapa ali. E só sei, gente, que não foi fácil, minha gravidez toda foi uma vida, assim, de choro. Mas eu entendi a parte dele também, sabe, assim, né, como homem. Mas pra mim era muito difícil, sabe, assim, era tudo muito novo pra mim, pra ele também, né. E a gente, realmente, a gente brigava todos os dias. Final de semana, a gente planejava sair junto, sabe. Mas a gente começava a brigar dentro do carro. Na primeira, segunda esquina, tinha que voltar pra casa. Todo final de semana era desta forma. Lembro que eu chorava muito, toda noite eu chorava, a gente brigava, eu chorava na cama e ele falava assim, vai lá na varanda chorar, pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar no dia seguinte, vai lá chorar, me deixa. Gente, era desse jeito, chororô todos os dias, até que o nosso filho nasceu e realmente era um menino, aquele que eu tinha sentido que era um menino, e realmente o nosso primogênito é um menino, nasceu um menino, né? E mais assim, nossas brigas continuaram, não cessou. Né? Até que a gente foi com a ideia da minha sogra, que ele falava assim, por que vocês não deixam o cão aqui com a gente? Trabalha 3 anos, né, Decassegue, 3 anos aí no Japão e volta de vez para o Brasil. E a gente, sem Jesus na vida, a gente faz muitas escolhas erradas nas nossas vidas, né? E fizemos isso, né? Quando meu filho tinha um ano, levei ele no Brasil. Eu, pela primeira vez porque assim, eu cresci aqui no Japão, eu fui adotada por um japonês e eu cresci aqui no Japão, minha vida toda foi aqui no Japão, mas pela primeira vez, quando eu tinha 21 anos, fui lá para o Brasil, na casa da minha sogra, deixar o meu filho. E eu fiquei 3 meses lá no Brasil, até ele se adaptar, conhecer minha sogra e tudo mais, gente, aquele arrependimento depois, querendo trazer ele de volta, mas não tinha como, porque as passagens estavam tudo certinho ali, né, e eu voltei. E quando eu voltei para o Japão, aí a nossa discussão aumentaram. Por quê? Aí juntou a saudade e a carência do nosso filho que está lá no Brasil, então nossa discussão aumentou. Gente, só foi por água abaixo, assim, sabe? E por que eu falo assim, que o nosso casamento nem tinha começado? Porque a gente não era casado, porque ainda meu marido, ele tinha o primeiro casamento, que já tinha separado 1 ano e meio mais ou menos da pessoa, né? Porque a pessoa traiu ele, então, né, no Japão, e ele acabou se separando. Quando ele me conheceu, estava separado 1 ano e meio mais ou menos. E o divórcio também não saía por nada, sabe? Não saía por nada. Então, nossa vida tava uma bagunça, assim, né? Até que um dia ele falou assim pra mim, não dá mais, o nosso filho lá no Brasil, não dá mais, pede pro seu irmão, né, meu irmão morava em Nagano, pede pro seu irmão te buscar, olha, não dá mais, vamos separar assim, nem tinha começado, né, e eu, no meu orgulho, comecei já a arrumar as coisas, mas eu tava colocando as roupas na mala, mas pensando, e meu filho que tá no Brasil, o que eu faço? Mas o orgulho falou mais alto ali, eu tava colocando as roupas na mala, até que a minha cunhada, que na época morava junto com a gente, falou assim, ligou pra ele, porque ele tinha saído, foi pro shopping, esfriar a cabeça, falou assim, olha, não faça isso não, né, olha, você sabe, eu também sou mãe solteira, você não sabe como que isso é difícil, né, pensa bem pro irmão dela. Aí só sei que ela falou assim, Lady, fica aí um pouquinho que o Jefferson falou assim que ele vai voltar e vai conversar com você. Esperei um pouquinho, daí ele voltou, e aí ele falou, amor, vamos dar a última chance pra nós. Vamos para a igreja. Quando ele falou isso, vamos dar a última chance, na verdade, algo bradou no meu coração.
única chance. Na verdade, a última chance, é única, né? Porque Jesus é Deus. Quando está no centro das coisas, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a se organizar. É isso que faltava na nossa vida. Então ele falou assim, vamos dar a última chance, vamos para a igreja. E no final de semana nós fomos para a igreja. E eu lembro até hoje que chegando lá, a gente não lembra o louvor que foi cantado, a música, né? Não lembra o que foi pregado. Mas esse homem chorava do começo ao fim do culto. E naquele dia, diz ele, que decidiu no coração de seguir Jesus, de colocar Deus na vida dele, acima de todas as coisas. Ele quis Deus, ele fez uma decisão. Acabando o culto, ele procurou o pastor, nós fomos conversar, falamos da nossa situação, que a gente tinha um divórcio dele pendente e deixamos nosso filho lá no Brasil, estava com a minha sogra, nossa vida estava uma bagunça. Contando depois do nosso pastor, a gente deu até risada que quando a gente chegou a conversar com ele, nem ele sabia o que falar, o que dizer. Ele falou assim, meu Deus, só Jesus na casa, né? Mas o que o pastor nos aconselhou? Ele falou assim, olha, a primeira coisa que você deve fazer é buscar o seu filho. Porque Deus, ele constituiu família. Depois que ele acabou a criação, ele constituiu família primeiro. Então é muito importante que a família seja junto. Então, catamos essa palavra do pastor, falou assim, realmente, a nossa família precisa estar junto. Então, fizemos isso mesmo. Passamos a orar para que Deus ajudasse a levantar o mais rápido possível o dinheiro da 3 passagens, né? E também passamos a orar ainda mais sobre o divórcio, para que saísse. Porque estava na mão do advogado no Brasil, mas não saía, estava travado, o negócio não ia, ele pagava, mas, sabe, estava enrolando e não saía. Só sei que meu marido decidiu fazer um voto com Deus. Separação de corpos. A gente não tem mais ato conjugal até casar civilmente, até casar no papel, né? E eu falei assim, você tem certeza disso, que você quer fazer isso? Porque para mulher é fácil, mas para homem, eu sei que as coisas não funcionam assim. Aí ele falou assim, vamos ver o que Deus está falando sobre isso? Novo convertido, mas nós oramos antes e ele fez assim. E abriu, gente. E você imagina onde abriu. A palavra caiu em Eclesiastes 5:4. Quando você fizer o voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Gente, caiu exatamente sobre o voto. E quando caiu, o meu coração encheu de temor. Falei assim, tá vendo? Deus tá falando isso. Eu acho que melhor, só que no sentido negativo. Mas não, no coração do meu marido, encheu de fé. Ele falou assim, não, Deus falou comigo. Deus está no negócio. Vamos sim fazer a separação do corpus. Até a gente casar, a gente não vai deitar na mesma cama, a gente não vai dar beijo, a gente só vai apenas dar a mão. Mais que isso, nada, nada. Separação de corpos. Então, diante dessa palavra, diante de Deus, nós oramos e consagramos a nossa vida a Ele, né? E entregamos esse voto, essa consagração ao Senhor. Gente, como é importante quando a gente decide no nosso coração agradar a Deus, fazer a vontade dele, as portas se abrem. Então, uma decisão que você fizer para o seu casamento, Deus, através da decisão do seu coração, ele vai começar a abrir portas. O que aconteceu? No mesmo dia que nós fizemos o voto, colocamos diante de Deus, na madrugada, a minha sogra ligou lá do Brasil. Era 3 horas da manhã. Falou assim, Leide, o Jefferson tá dormindo, né? Eu falei, sim. Então fala pra ele, quando acordar, que pode cortar o bolo, porque ele é solteiro. Gente, quando ela falou isso, meu coração ficou assustado. No mesmo tempo, se encheu de alegria. Já veio a resposta de Deus. Então, Deus te convida hoje a se posicionar. O seu posicionamento diante de Deus, as coisas vão começar a acontecer. Deus vai abrir portas e você vai poder contemplar a misericórdia, a graça de Deus sobre o seu casamento. E dentro de poucos meses,
Então, nós conseguimos levantar o dinheiro, fomos para o Brasil, chegamos lá, dentro de 30 dias, conseguimos, chegando lá no Brasil, pegou o divórcio, né, do meu marido e casamos no cartório, se reconciliamos com o nosso filho, né, novamente, porque estava ali, vovó, tudo era vovó, então eu respeitei o momento dele, reconciliamos com o nosso filho e voltamos para o Japão. Gente, até lá, assim, quando a gente se preocupa, assim, agradar a Deus no detalhes, Deus também, a gente nunca vence Deus em dar. E assim, eu não tinha dinheiro para o vestido, para casar no cartório, né? E eu não tinha. Então, gente, eu encontrei, vocês acreditam que eu encontrei, parece uma história mentira, assim, inventada, mas não é. Encontrei na rua um cachorro perdido. Quando eu encontrei, era Chihuahua branco, esse cachorro, eu falei assim, nossa amor, e agora, para onde nós vamos entregar esse cachorro? Entregamos na casa do amigo dele. E essa casal de amiga, a esposa, conhecia a dona que estava procurando há tempo esse cachorro perdido, que inclusive é dona de loja de vestido, minha gente. E a amiga do meu marido falou assim, nossa, inclusive eles estão se casando, viu? Eles vão se casar no cartório. Aí ela falou assim, então pode falar para a esposa dele que pode vir aqui na loja escolher o vestido que ela quiser, né? Gente, olha o detalhe, o cuidado de Deus no detalhe, né? E eu casei, tem até foto aí, nós casamos no cartório com esse vestido. Então voltamos para o Japão. Graças a Deus meu filho ficou só 10 meses, né, com minha sogra lá. Ela cuidou super bem, eu sou eternamente grata a ele por 10 meses que ele ficou com ela, né. Então nós voltamos para o Japão e 3 de outubro fizemos o aniversário dele lá na igreja mesmo, festinha de 2 aninhos, né, já estava com a gente. E depois de 10 dias, 13 de outubro, o meu marido, ele se batizou nas águas, né. E, gente, a história ainda não acaba. O que aconteceu? Mesmo eu casada com ele já, no papel e tudo mais, ainda eu não amava meu marido, gente. Porque as coisas aconteceram tudo muito rápido, não teve um momento de namoro, não teve um momento assim de conhecer, né? Um vídeo antes desse, eu tô contando ali que eu abri mão de um relacionamento por amor a Deus quando eu era jovem, né? Quando eu tinha 18 anos aí. Então, quando eu casei com meu marido, ainda o meu coração estava pendente a esse relacionamento do passado, né? E eu cheguei, então, a conversar com a minha pastora. Eu abri meu coração, eu falei assim, ela chamava Valéria, né? Eu falei assim, Valéria, eu não tô entendendo o que tá acontecendo comigo. Parece que um dia eu gosto do meu marido, eu amo ele, mas tem outros dias que não, eu já não quero estar perto. O que tá acontecendo? O que é isso? Aí ela falou pra mim, Lady, o amor é decisão. Amor e perdão é decisão, não é sentimento. Quando ela falou isso, parece que as camas dos meus olhos caíram. Eu entendi. Porque ela continuou. Por que Deus perdoa nossos pecados? Quando a gente peca e quando a gente se arrepende de todo o nosso coração, por que Ele nos perdoa? Porque Ele decidiu nos amar. Em João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então no começo está escrito, Deus amou. Aqui Deus decidiu nos amar. Então não é sentimento. Amor e perdão não é sentimento, é decisão. Quando você decide amar, então o sentimento acompanha a decisão. Gente, que palavra sábia. Ali a escama caiu. E eu tinha falado pra ela sobre relacionamento, né, do meu passado, do antigo namorado, que eu ainda gostava, que eu tinha aberto a mão esse relacionamento por amor a Deus. E ela falou então, Lady, Deus, Ele não se esqueceu desse dia. Quando você olhou para o céu e falou assim, um dia o Senhor vai recompensar com o marido, Deus, Ele não se esqueceu. Você se esqueceu, mas Deus não. E olha para o seu marido, Jefferson, agora. O homem decidido a servir a Deus. Ele vai te guiar espiritualmente, Ele vai te amar. É Ele que Deus preparou. Ele é seu marido que Deus preparou. Hoje, você quer decidir diante de Deus, abrir mão desse relacionamento, fazer desligação de alma do seu ex-namorado, que ainda te prende? Deus, Ele quer restaurar o seu casamento. Você quer fazer essa decisão hoje? Amar o seu marido, o seu esposo Jefferson? E naquele dia, diante de Deus, junto com ela, eu fiz a confissão de desligamento da alma. E a partir daquele dia, eu ia amar de todo o meu coração
o Jefferson como meu marido. Ainda que comecei errado, ainda que eu fiz errado, mas é o marido que Deus tenha preparado para mim. Aí está mais uma vez a decisão que eu fiz naquele dia diante de Deus, junto com a minha pastora. Deus, ele ouviu, ele aceitou a minha oferta, porque assim, gente, Deus não tem como encher o copo que já está cheio. Então eu precisei esvaziar, abrir meu coração, confessar ali. Então aí sim, Deus falou, a minha filha está vazia, agora sim eu posso encher o amor onde não existia, encher o perdão onde não existia, sabe, aquela água que cai do céu. É isso que Deus fez. Então Deus começou, tô arrepiando aqui, gente, Deus começou a restaurar o nosso casamento, aonde não existia esperança, aonde não existia nem amor. A gente começou tudo errado, mas a graça, a misericórdia de Deus nos alcançou, começou a restaurar, começou a soprar vida. Gente, hoje eu posso dizer para vocês que o nosso casamento, 20 anos, está só de pé, porque um dia o meu marido decidiu, porque naquele dia eu decidi também, diante de Deus, levar uma vida com Deus. Eu reconheci que sem Ele nada eu podia fazer. A Bíblia fala, sem mim nada podeis fazer. Eu não digo que depois dessa decisão, a nossa vida foi mil maravilhas, sabe? A vida de rosa, sem problemas, sem dificuldades. Não, teve sim barrancos, sabe? Dificuldades, desafios, mas todos esses desafios de longos anos passamos junto com Cristo, junto com Deus. E quando Deus edifica, quando Deus é a nossa fundação do nosso casamento, sabe, o fundamento é a base do nosso casamento, as coisas fluem, a gente se une à força. Em vez de atacar um ao outro, nós se unimos, sabe? Nós se unimos e fala assim, o que Deus pensa sobre isso? Vamos ver a Bíblia? Vamos ver na palavra o que Deus fala, como fazer, como passar essa dificuldade, como enfrentar, sabe? Então é isso que Deus fez no nosso casamento, para a honra e glória de Deus. É isso que Deus quer fazer no seu casamento, na sua vida também. Não é hora de baixar a retaguarda, é hora, pelo contrário, é hora de você erguer, falar assim, Deus me dá força, eu não consigo, me perdoa que até aqui tentei fazer do meu jeito, da minha forma, mas a partir de hoje eu decido abrir a porta e que o Senhor seja o centro do meu casamento, da minha vida. É isso que Deus quer fazer na sua vida, não somente na minha vida que tem acontecido, sabe? Depois disso nós passamos a cuidar de célula, de cuidar de pessoas, começamos a testemunhar para os casais, Deus começou a enviar casais também, sabe? Que nem tinha filhos, mas não estava casado ainda, sabe? A vida tudo torta, mas Deus começou a enviar esses casais, começou a aconselhar, sabe? Dar um testemunho, e os casais começando a se restaurando, começando a casar, ter um casamento bem sucedido, feliz. Mas isso só foi possível porque nós decidimos, nós se posicionamos diante de Deus. Então, hoje, Deus, Ele quer ver o seu posicionamento, porque, gente, a gente fica triste, muito frustrado, triste quando o casamento não dá certo. Quanto mais a Deus, que é o nosso Pai, Ele fica ainda mais triste. Porque Deus, nosso Pai, Ele quer que a gente escolha o caminho da vida. Igual Deuteronômio 28 fala, olha, o caminho da morte, a vida está aqui. Por favor, escolha a vida, que vai trazer a vida não somente para você, mas para a sua família toda. Então, minha gente, olha, que Deus te dá força nesse dia, sabe? Para você decidir diante de Deus. Não perca mais tempo, forças, energia tentando lutar com quem não é para você lutar. A Bíblia fala assim que o nosso inimigo não é a carne e sangue, contra sangue e carne, mas é contra principado e potestade, é o diabo, é o inimigo, sabe, que está mais interessado a destruir. Que a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, mas Deus, ele veio, Jesus Cristo veio aqui na terra para dar a vida e a vida com abundância. É isso que Deus deseja para a sua vida, para o seu casamento. Então, mulher, homem de Deus, se levante, começa a guerrear, começa a
profetizar sobre o casamento, porque as nossas palavras têm muito poder. Com a palavra, Deus criou o universo, então com a palavra você vai guerrear. Se você está sem força, comece a ler a Bíblia, porque isso é o pão, é o alimento para o nosso espírito. Talvez você tenha ficado fraco, porque não está alimentando a palavra. Começa a ler, deixa Deus falar com você, porque é a palavra e também é a espada que guerreia, né? Com oração nós se proteja, sabe? Mas você profetizando a palavra é o ataque para o inimigo, sabe? Não gaste a sua energia falando as coisas que não deve, sabe? Que depois a gente fica arrependido porque falou. Talvez às vezes nem tem volta, sabe? A palavra que nós fala não tem volta. E depois a gente fica arrependido, sabe? Então, eu quero encorajar neste dia. Se levante. Se você está sem força, peça ao Senhor, me dá força, Senhor. Eu já estou desgastada, estou sem força. Mas a tua palavra diz que quando Deus se faz fraco, o Senhor se faz forte em mim. Então vou me levantar. Em nome de Jesus, eu declaro sobre sua vida o casamento restaurado. Como o Senhor fez na minha vida, faz também essa pessoa que está assistindo este vídeo. Foi o Senhor que encontrou. Foi o Senhor que fez com que essa pessoa, Senhor, clicasse nesse vídeo, chegasse até aqui, porque no coração dela ainda há esperança do restauramento. Que o Senhor possa restaurar. Que neste dia, Senhor, que ele e ela possa decidir, se posicionar diante do Senhor, crendo que o Senhor não apenas pode fazer, mas que o Senhor quer fazer no casamento da minha irmã, do meu irmão, em nome de Jesus. Vencendo vem Jesus no seu casamento, vencendo vem Jesus na sua vida, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.